Banco Master destruiu o futuro do Brasil? Mini Doc do Banco Master 2.0. Essa aqui seria a parte 3 desse documentário, uma vez que você inclusive precisa assistir a parte 1, que é mais focada em quem é Daniel Vorcaro e como ele conseguiu se relacionar com tanta gente tão poderosa. A parte 2, que é a relação da família Vorcaro com a família Valadão, da Igreja Lagoinha. E agora, essa parte 3, para você entender exatamente O Arthur tá fazendo uns baita documentários recentemente. Seja aquele que ele fez quando teve a prisão do Bolsonaro, né? Um outro recente também que teve, sem ser sobre esse caso do Banco Master, muito bom, né? E, assim, o Arthur, a equipe que ele montou ali, tá sensacional nos documentários. como é que funciona a fraude do Banco Master. Você que ainda não é membro do canal, se torne membro logo. A gente acabou de soltar um vídeo sobre... E vamos soltar mais vídeos conforme as mais de 3 milhões de páginas vão sendo escrutinadas e saindo na imprensa internacional. Se vocês querem que eu faça um react desse documentário que o Arthur for lançar com relação ao Epstein, diga aí nos comentários que será um prazer estar reagindo. Você sabe, nem tudo pode ser aberto ao público aqui, parte tem que ficar para membros, porque é assim que funciona a política do YouTube. Então, você que está assistindo esse documentário, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, espalhe isso daqui e presta atenção. Essa quinta-feira, dia 5 de fevereiro, nós estamos fazendo uma manifestação na frente do Banco Master às 18 horas, sem pauta política, não tem pauta A, B, C, apoio à figura A, B ou C, nada disso. É uma pauta única para unir todo o brasileiro de bem. O escândalo do Banco Master não pode terminar em pizza. Aliás, essa manifestação que o Movimento Brasil Livre está fazendo contra o Banco Master podem não parecer grandes no primeiro momento, e, bom, é claro que não são grandes, porém, vai começando aos poucos, vai ganhando tamanho, né? Agora também já estão sendo marcadas outras manifestações, tanto que, inclusive, hoje, na data que estou fazendo o react, vai ter uma manifestação no Rio de Janeiro, também está sendo marcada outra lá na Bahia, lá, em uma manifestação contra o Cred Sexta, né? E como o Arthur falou ali, manifestação ali não vai ser só a gente, vai ter tanto pessoas que foram vítimas desse rolo todo do Banco Master, tanto quanto, né, o público em geral, que querendo ou não, vai ser impactado ainda por causa disso, mesmo com o banco tendo sido liquidado. Episódio 1, a fraude. Só que nós vamos fazer uma expedição para mostrar qual foi a fraude financeira executada pelo Banco Master e quais foram os grupos mais afetados. Em 18 de novembro de 2025... Aliás, com relação à fraude, realmente, o esquema que foi montado ali pelo Daniel Vorcaro é um esquema tão complexo em si que, por vezes, é até difícil de explicar para as pessoas o que realmente aconteceu ali. E que bom que o Arthur fez esse documentário para estar explicando para a gente como que isso se decorreu. O Banco Central decreta a liquidação do Banco Master para 1,6 milhão de brasileiros. É o dia em que descobrem que seus investimentos viraram fumaça. Isso aqui eu já falei no outro vídeo também, que eu, investi no Banco Master lá atrás. Eu lembro que era um CDB absolutamente alto e eu tenho alguns amigos que investiram no CDB do Banco Master e agora tiveram que pedir, o seu dinheiro de volta pelo FGC. E para o sistema financeiro, essa data, dia 18 de novembro, é a data onde a maior fraude bancária da história foi descoberta. Tudo começou com uma promessa. CDBs do Banco Master rendendo 140% do CDI. Enquanto... Gente, isso não existe. Por mais que o CDB ele seja considerado um investimento de baixo risco, por ele ser de renda fixa, gente, nunca, assim, é que nem diz aquele famoso ditado, quando a esmola é muito, o santo desconfia. E como o Arthur mostrou aqui bem na tela onde eu pausei aqui, normalmente esses investimentos, CDB, LCI, LCA, no mercado ali vai ser o quê? 90% do CDI, 95%, 100%, às vezes 105%, no máximo ali. Pode oferecer a 109%, 110%, mas 140%, gente, no mínimo já era para se desconfiar ali. Grandes bancos ofereciam 100%, o Master prometia 140% e as pessoas acreditaram. Só que uma brevíssima explicação sobre o que é o tal do 100% disso, 100% daquilo, o que é o CDI. Vamos lá. O CDI é um certificado de depósito interbancário. É aquele depósito que um banco faz para outro para equilibrar as contas no final do dia. Então, o banco A emprestou mais do que tomou emprestado. O banco B tomou emprestado mais do que emprestou. No final do dia, eles se emprestam dinheiro, nesse certificado de depósito interbancário. O que é o CDB? É o certificado de depósito bancário. Então, você está emprestando seu dinheiro para um banco, e este banco vai te pagar uma porcentagem do CDI.
CDI. Essa porcentagem pode ser menor do que o CDI. Olha, estou te pagando um pouco menos do que eu estou pagando, né, para outros bancos aqui. Então eu quero tomar o dinheiro emprestado para você. Ou um pouco mais, no sentido de que esse banco precisa muito de captação, justamente porque ele está com alguma operação muito boa que vale a pena para ele pegar algum dinheiro acima do valor que ele pegaria no setor bancário de outros bancos. A estratégia, nesse caso, era simples. Crescimento acelerado. Em poucos anos, o Master saiu de um patrimônio de... Essa sopa de letrinhas, que é CDB, CDI, né? E tanto que, complementando o que eu falei antes, LCI, LCA são dois tipos de investimento. No caso, né? LC seriam letras de crédito, LCI industrial, o I de industrial, e LCA, o A de agricultura, agro. 4,2 bilhões de reais para dezenas de bilhões em ativos. No primeiro semestre de 2024, sozinho, o banco declarou lucro líquido superior a 500 milhões de reais. Mas quando foi liquidado, ele tinha só 4 milhões em caixa. O que será, né? Ato 2. A anatomia da fraude. Para entender o golpe, você precisa entender 4 palavras. Crédito sem lastro real. O Master criava empréstimos fictícios para empresas que basicamente não existiam. Uma empresa com patrimônio de 5 mil reais recebeu um empréstimo de 300 milhões. Isso aqui, só para você entender, tá? Isso aqui é uma falha no sistema. Como eu falei no outro documentário, inclusive, o que o lobo de Wall Street fazia, né? Ele basicamente entendeu que vender comissões de empresas mais arriscadas era maior. Então você conseguia receber o dobro de comissão dependendo da empresa que você vendia, já que a empresa tinha pouca ou quase nenhuma possibilidade de crescer e render frutos. Então esse cara extrapolou nas vendas disso daí. O cara pegava uma firma de fundo de quintal, o cara, sei lá, fazia sacola e falava, eu tô com startup de embalagem, não sei o que lá, e vendia esse sonho para as pessoas. O Vorcaro, ele conseguiu ser uma figura tão única, envolvendo casos de fraude, que ele, ao mesmo tempo que ele conseguia ser o Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, nessa parte da fraude bancária, ao mesmo tempo que ele era um Jeffrey Epstein, no sentido de reservar consigo diversas informações comprometedoras envolvendo altas autoridades da República. E, inclusive, se um dia sair tudo que tá no celular do Daniel Vorcaro, eu digo para vocês, não vai ficar tão pior quanto o que foi vazado no caso do Epstein. Podem ter certeza disso. Aqui no caso do Banco Master é ainda pior, cara. Na verdade, não é que ele te vendia uma ação que realmente existia de uma empresa que tinha pouca ou nenhuma chance de progredir. Ele simplesmente fazia esses empréstimos para empresas que às vezes nem existiam. Era só um papel. Olha, tem um papel de uma empresa que faz, sei lá, capinha de computador. E a empresa nem existe. Mas o esquema era muito mais sofisticado do que isso. Aqui entra em cena a Reag Trust, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Essa Reag, antes do Arthur falar sobre ela, é bom lembrar aqui que essa Reag era aquele fundo de investimentos que foi descoberto na Operação Carbono Oculto, que era o fundo de investimentos do PCC, né? Ou seja, o escândalo do Banco Master, além dele ter toda essa dinâmica dentro do mercado financeiro, dentro do mercado político, ele também contou com a participação do próprio crime organizado ali. Os da Reag atuavam como representantes dos fundos acionistas das empresas tomadoras de crédito, mas eles também tinham participação nas próprias empresas que recebiam os empréstimos. Ou seja, é basicamente, cara, uma super maquiagem fiscal, entendeu? Só a termos comparativos. O que a Dilma fez, que levou ela ao impeachment, não foi somente a pedalada fiscal. Ela quebrou algumas regras, né, fiscais, tipo de empréstimo para conta recorrente, mas a parte mais grave disso foi justamente ela ter maquiado as contas, ela não ter pago algumas dívidas e ter colocado no livro fiscal que ela tinha pago essas dívidas. O que está sendo feito aqui é mais ou menos isso. Foi bom o Arthur ter mencionado esse caso da Dilma, porque mesmo anos depois do impeachment da Dilma, que foi em 2016, vez ou outra aparecem algumas pessoas que falam, mas caçaram a Dilma por causa de pedalada. Não, é porque todo presidente faz pedalada fiscal. E como foi falado pelo Arthur, não foram apenas pedalada fiscal. Foi toda uma engenharia fiscal ali que foi feita para dizer, não, né? Eu coloco no papel ali que eu paguei tal coisa ali, sendo que não está pago, né? Então, né? E até puxando o gancho que o Arthur falou antes, né? Muitas pessoas elas não têm dimensão do que é uma fraude, do tamanho que chega a ser uma fraude. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a sempre a mensurar apenas aquilo que consegue ser visto, aquilo que a gente consegue ver na nossa frente. Mas nesse caso do Banco Master aí, eram simplesmente de empresas que não existiam, né? Então,
é difícil realmente a gente conseguir mensurar algo quando essa coisa sequer existe. Esse cara tem uma empresa, que é uma empresa de fachada, essa empresa recebe esses empréstimos, e esse cara dessa empresa assim, olha, agora que eu tô com esse monte de dinheiro aqui, olha como a empresa tá captando, olha como uma empresa tem futuro. Não sei se você entendeu essa salada aqui, mas basicamente, você cria uma empresa, empresta dinheiro, esse dinheiro é colocado rapidamente nos fundos desta própria empresa, e esta empresa, de forma fraudulenta, esses fundos de forma fraudulenta, supervalorizam esses títulos. Ou seja, tudo não passa. Eu não vou dizer nem que é um castelo de cartas, porque o castelo de cartas ainda tem as cartas. Aqui seria um castelo de nada. É um castelo de uma projeção que você faz com uma imagem que de repente você desliga a luz e a imagem simplesmente mostra que ela não existia. Entre julho de 2023 e julho de 2024, o Banco Master e os fundos administrados pela REAG estruturaram operações que somam 11,5 bilhões de reais. Essas operações estavam em desacordo com as normas do sistema financeiro internacional. Tinham falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez. Um esquema com uma arquitetura toda desse tamanho, que chegou num nível. A gente ainda nem chegou sequer na metade do documentário, mas pelo que o Arthur está mostrando aqui, é de se questionar. Por que a CVM e as autoridades não agiram antes? Bom, óbvio que, para bom entendedor e veio acompanhando as notícias sobre o caso do Banco Master, já sabe a resposta. Mas, realmente, um escândalo chegar nesse tamanho que a gente já está vendo já, assim, já era para as autoridades financeiras já ter atuado sobre esse caso, viu? E o dinheiro circulava em loop, Master para as empresas fantasmas, para fundos da REAG e de volta para o Master. Em 31 de dezembro de 2025, o Banco Central enviou ao TCU um relatório sobre as operações suspeitas entre o Banco Master e a REAG, o que já por si só mostra uma ineficiência terrível, tá? Porque olha o tempo. Nós estamos falando que foi entre julho de 23 e julho de 24 que você tem ali uma inflação artificial desses ativos desse banco. Como é que só em 31 de dezembro de 25 o Banco Central enviou ao TCU esse relatório? Olha, isso aqui tá esquisito. E aí em janeiro de 2026 o Banco Central... Uma reflexão que a gente pode fazer sobre isso que o Arthur falou, e que eu falei antes também, é que, justamente, por que as autoridades não agiram? Né? E, assim, as pessoas, elas, óbvio, a grande maioria das pessoas não tem uma grande compreensão de como funciona o jogo político e toda a dinâmica que é um Estado. É uma coisa difícil também de ser compreendida, mesmo para quem está dentro, mas algo que pode ser entendido não é algo monolítico, né? Como foi mostrado ali, o Banco Central, até que o que ele pôde fazer ali, ele fez. Ali, que foi de reportar as movimentações suspeitas ao TCU. Porém, TCU agiu? Não. E falando no próprio TCU também, né, é curioso ver bem como está sendo a atuação dos ministros dessa corte com relação a esse caso do Banco Master. Eu nem estou falando do Jonathan de Jesus aqui, viu? Central decretou a liquidação extrajudicial da REAG, renomeada CBSF Distribuidora. O motivo? Graves violações às normas que regem as instituições do sistema financeiro nacional. Ato 3. A operação do BRB e o golpe dentro do golpe. Essa fraude precisava de um parceiro. Um banco que comprasse esses créditos fictícios. Não sei se você entendeu, vamos lá, gente. O cara foi lá, criou a empresa, pegou o dinheiro emprestado, jogou para fundo da própria empresa, inflou artificialmente esses fundos, o banco foi lá e recomprou, e assim o ciclo ficou, né, fechado em si mesmo, inflando esses valores fictícios. Aí você precisa de um parceiro. Bom, precisa de um banco que compre isso daqui nos valores, né, inflados artificialmente, como se eu tivesse um carro que vale 10 mil, e por algum motivo eu preciso de alguém que vai me comprar esse carro por 100 mil. Bom, vendi o carro por 100 mil, azar de quem comprou, certo? Esse era o papel do BRB. O Master encontrou o alvo perfeito, o Banco de Brasília. Isso aí é uma coisa que o Ibanez, o governador do Distrito Federal, vai ter muito trabalho para explicar, viu? Né? E, de novo, a teia política que o Daniel Vorcaro teve, ela foi tão grande que ele quase conseguiu com que um banco público de grande renome, que é o BRB, comprasse títulos podres do seu próprio banco. Né? E pior, né? Assim, comprar o próprio banco em si. Né? Ou seja, né, o Daniel Vorcaro ele conseguiu chegar no patamar tão alto que ele quase conseguiu o quê? O contribuinte, né, claro, com o contribuinte, porque no final do dia todos esses bancos públicos, se acontecer alguma coisa com eles, é a gente que vai pagar, isso tem que ficar claro. Né? E imagine o tanto de correntistas do próprio BRB, do contribuinte, do Distrito Federal e também do Brasil em si, porque boa parte das verbas da distribuição de dinheiro que o Distrito Federal recebe, ele unda diretamente dos outros estados, ou seja,
e acabar sobrando para todo mundo. Isso aí, de um jeito ou de outro. O BRB, um banco público controlado pelo Distrito Federal. O Master vendeu cerca de 13 bilhões de reais em carteiras de crédito ao BRB. Essas carteiras eram consideradas podres, muitas sem lastro real. A carteira comprada pelo BRB representava pelo menos 21% do portfólio do banco em junho. Em março de 2025, o BRB anunciou a compra de 58% do capital total do Banco Master. A operação foi aprovada internamente pela BRB e até pelo CAD, mas em setembro de 2025, o Banco Central vetou a compra. O que é, obviamente, um escândalo. Como é que um banco, de Brasília, controlado pelo Distrito Federal, como é que ele compra esses títulos podres? Então, primeiro foi lá e comprou 21% desses títulos completamente inflados, sem lastro real. Ou seja, você não está comprando uma ação de uma empresa que realmente tem um valor de mercado, que está andando, ou uma porcentagem de um fundo imobiliário que existem os imóveis. Não. Esse tipo de coisa não acontece em um banco sem que os cabeças desse banco, responsáveis por esse banco, pesem a mão, forcem a mão para que isso aconteça. E é importante destacar isso porque, em algum momento, podem tentar jogar a responsabilidade desse caso do Master para o próprio servidor do BRB ali. Que, assim, de todas as pessoas que têm culpa nessa história, acredito que as que não vão ter culpa, as que de fato não têm culpa nessa história, são os próprios servidores ali do BRB, que em última instância faz o que os responsáveis por esse banco, os cabeças desse banco, quem realmente manda no banco, manda eles fazerem ali. Você está comprando só um título inflado e de repente isso passa por todo mundo até que travou no Banco Central. Ainda bem que inclusive travou no Banco Central. E aí o que acontece? O temor do Banco Central era claro. Ativos problemáticos e dívidas não incluídas no negócio poderiam ser herdados pelo próprio BRB. Isso comprometeria a solidez financeira de um banco público. E aí, durante uma cariação no STF, teve a contradição sobre esse prejuízo. O Vorcar alegou que o BRB não teria sido prejudicado. O Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, afirmou o contrário. O prejuízo seria da ordem de 2 bilhões de reais. Em 18 de novembro, o Paulo Henrique Costa foi afastado pela justiça e ele foi alvo de mandado de busca e apreensão, além de medida cautelar. Engraçado que aqui no Brasil, as autoridades, elas só começam a agir depois que a casa caiu já. Ato 4. Os números da destruição. Em maio de 2025, o Banco Central estimou que o Banco Master precisaria de 20 bilhões de reais em ajuste de patrimônio para contornar a crise de insolvência. 20 bilhões. Esse é o valor médio do patrimônio da maior parte dos bancos de médio porte do Brasil. A fraude total é estimada em pelo menos 12 bilhões de reais, segundo o diretor da Polícia Federal. Outros investigadores falam em até 50 bilhões de reais. Antes da liquidação, o banco... Eu ouso dizer que é maior do que esses números. Vai ser maior do que esses números que foram mostrados aí, se esse caso do Master virar pizza. O Master administrava dezenas de bilhões em ativos, atendia mais de 1 milhão de investidores de varejo, contava com aproximadamente 1.000 funcionários e tudo isso era sustentado por um castelo de cartas. Quando o castelo desabou, as vítimas eram reais. 1,6 milhão de pessoas ficaram com os investimentos do Master. Como eu falei, até o momento. Eu tenho amigos que estão hoje pedindo o crédito do FGC. E vou te falar uma coisa, tá? No fim do dia, por mais que você possa dizer, não, mas o FGC vem dos grandes bancos, né? Não, vem do seu dinheiro. Se um banco tem um prejuízo, você pode ter certeza que ele vai ser repassado a você. Seja em algum spread, seja em algum produto, alguma taxa. Coloquem uma coisa na cabeça. Banco nunca tem prejuízo. Nunca. Eu não estou nem falando só aqui no Brasil. Né? Quando teve a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, para quem que foi empurrada a conta lá? E podem ter certeza, aqui no Brasil não será diferente. Acha alguma tarifa, você pode ter certeza que essa conta vai, em alguma instância, ser paga por você, seja você um investidor ou não de qualquer tipo de investimento no Brasil. E aqui vem as vítimas diretas do caso. Olha só, pelo menos 18 institutos previdenciários aplicaram em letras financeiras do banco. Ou seja, isso significa o seguinte, velho, alguém que trabalhou a vida inteira e colocou a sua previdência, né, em algum desses fundos, que alguns desses inclusive são compulsórios, tá? Você nem escolhe onde você vai investir, simplesmente pela natureza do seu trabalho você tem um desconto e já é. Uma natureza bem peculiar desse escândalo do Master é que, para além da teia política que o Vorcaro montou, essa teia política permitiu com que ele fizesse algo que, assim, é de cortar o coração. Porque pensa, imagine você, trabalha a vida inteira, rala, trabalha, né? E algumas pessoas têm a impressão errada de que, servidor público não faz nada, não sei o que e tal. Assim, tem alguns que de fato não faz nada, mas tem outros que rala pra caramba, né? Que muitas das vezes faz turno extra, né? E de fato são pessoas que se dedicam às suas carreiras, né? Aí a pessoa vai lá, se sacrifica para depois, né, algum fundo de previdência ligado à área dela, com que ela atua, né? E um caso que ficou bem, eu acho que o Arthur vai falar daqui a pouco sobre isso, que foi o Rio Previdência.
Imagine você ser um servidor público do Rio de Janeiro e o Rio Previdência, que é o órgão que está cuidando da sua aposentadoria ali, simplesmente pegar a sua aposentadoria ali e colocar no título podre do Banco Master. É assim, tomare que essas pessoas, assim, de fato, não venham a perder a sua aposentadoria por causa dessa fraude aí. Colocado ali, como por exemplo foi o que aconteceu com o fundo de pensão dos Correios, né, no escândalo do PT, mas isso é outra história. O lance é o seguinte, cara. Os caras gostam bastante de mexer com previdência. É esse dos Correios, é o escândalo no INSS, é o Banco Master, metendo a mão em fundo de aposentadoria. É de lascar. Muita gente cujo dinheiro da aposentadoria estava apoiado nisso daqui, de repente perdeu o laço porque estava apoiado no castelo de cartas. Olha só, a Rio Previdência investiu 970 milhões de reais. A Amprev, do Amapá, 400 milhões. E Prev de Maceió, 97 milhões. E ao contrário dos CDBs, letras financeiras não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Créditos. É isso que é entendido pela lei. Vai fazer investimento, gente, toma cuidado. Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas na internet se bancando os especialistas em algo, não sei o quê. E eu digo aqui também, não sou especialista nessa área, nada do que eu disser levem ao pé da letra, principalmente, né, de coisas que extrapolem a minha mera opinião na área política. Né? Eu não sou especialista em nada, mas, de fato, gente, vai tomar uma decisão, vai tomar uma decisão, vai escuta alguém que realmente sabe do que está falando, principalmente se essa coisa envolver um dinheiro seu. Claro que isso afetou, né, não só as contas públicas, mas também o pagamento de aposentadorias. Episódio 2, o resgate. Vamos lá, o FGC e os pagamentos. Como estão sendo feitos esses resgates, como estão sendo feitos esses pagamentos e de onde está saindo o dinheiro. 13 de janeiro de 2026, às 9 da manhã, 1,6 milhão de brasileiros acordaram com a mesma esperança: recuperar o dinheiro que perderam no Banco Master. Para alguns, seria um final feliz. Para outros, o começo de um pesadelo. Porque nem todos os investimentos eram iguais. E nem todos seriam resgatados. Essa é a história do maior resgate financeiro da história do Brasil. Inclusive, tá? Existe um filme chamado A Felicidade Não Se Compra. Ele trata mais ou menos de como o comportamento moral ou imoral se dá no momento de desespero, no momento de busca de resgate, né, desses bancos. Assista esse filme, tá? Não tem nada a ver com o escândalo do Banco Master. Eu vou assistir esse filme que o Arthur indicou. E aproveitando esse gancho que o Arthur fez de recomendação de filme, assista o filme do Lobo de Wall Street. Filmaço. Né? Tem um filme também que eu esqueci o nome dele agora, mas se eu lembrar dele, eu deixo no comentário fixado, que é de um caso de um brasileiro, que assim, tinha que ser brasileiro, de um cara que simplesmente na lábia do gogó aqui, o cara meteu a lábia num monte de gente, se dizendo filho do dono da Gol. Eu acho que algumas pessoas já vão saber quem é, só pelo que eu falei aqui, mas vou pesquisar pelo nome do filme e tá colocando o comentário fixado dele, que, assim, é um filme que explica muito sobre o brasileiro. Não apenas o brasileiro que engana, mas o brasileiro que gosta de ser enganado também. Mas é um filme muito bom. Trata de outros temas, né? Mas é um filme muito bom para você entender, inclusive, a diferença, né, do sistema bancário brasileiro para o sistema bancário de outros países, principalmente, né, em décadas passadas. Se não me engano, esse filme é dos anos 60. Assista esse filme, tá? Ato 1. O que é o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito, né, ele foi criado em novembro de 1995 e ele é um colchão de segurança do sistema financeiro brasileiro. Sua função é simples: garantir depósitos e investimentos quando um banco quebra. O limite é R$250 mil por CPF ou por CNPJ por instituição financeira. É muito pouco. 250 mil é muito pouco. Né? Principalmente considerando, né, que muitas pessoas fazem aplicações, fazem investimentos de um dinheiro que a pessoa acumula na vida inteira. Né? Óbvio que meros mortais, por muitas das vezes, né? Pessoas mais humildes também, assim, dificilmente elas vão chegar nos 250 mil, mas, assim, tem pessoas, né, muitas das vezes, que trabalhou como foi empresário em algum momento da vida e juntou um bom dinheiro ali, aí, com esse dinheiro que ganhou, foi fazendo aplicações, né? Aí, imagine, sei lá, tem um colapso financeiro, a pessoa simplesmente perde tudo, né? E, assim, o que ela recebe muitas das vezes é só uma fatiazinha do seu patrimônio ali. Né? E, assim, o FGC, se for comparar com um. Assim, é que eu não sou da área da elétrica, mas imaginem, sei lá, vocês pegam, sei lá, por exemplo, tenta fazer um comparativo, pegar, sei lá, uma fonte
né, sabe aquelas fontes que usa em computador? Tem uns computador antigo que usa umas fontezinhas bem ruinzinhas. Aí você pega essa fonte e coloca dentro de um PC gamer com placa de vídeo, processamento, memória RAM, SSD, tudo avançado. Assim, essa fontezinha Vambala não vai dar conta. E podem ter certeza, né, que em casos maiores, assim, para vocês terem ideia, esse caso do Banco Master, eu acho que, se não me engano, junto com o Will Bank também, ele achou que ele já consumiu, sei lá, uns 50, 60% das reservas do FGC. Imagine se um banco maior quebrasse. Imagine se tiver mais alguma quebra ainda durante esse ano. O FGC cobre depósitos em conta corrente, poupança, CDB, LCI e LCA. Só lembrando, tá? O que é LCI? A LCI é quando você vai investir em algo ligado a imóvel, né? Que é uma demanda aqui que o Brasil tem, né? Nós temos uma demanda gigantesca para imóveis e às vezes a gente não tem oferta para isso. Então, inclusive a LCI, eu não sei se hoje ainda mas até pouco tempo atrás, ou hoje ainda deve ser, isento de imposto de renda. A LCA é a mesma coisa, você está falando do mesmo tipo de crédito, mas para setores da agricultura brasileira. E aí é o seguinte, cara, qual que é a ideia geral do FGC? A gente tem no Brasil uma porcentagem muito baixa de pessoas que investem, né, em títulos de LCI, LCA, CDB ou em ações diretamente. O lance é o seguinte, cara, se você pega em outros países onde uma maior parte das pessoas, né, investe diretamente nisso, você tem muito mais informação circulando sobre isso, você tem muito mais dinheiro rodando, né, e ajudando a potencializar a economia, novas ideias, etc. No Brasil, infelizmente, existe uma baixa cultura financeira, né? Assim, se vocês forem pesquisar como que é o mundo dos investimentos, por exemplo, mais clássico de todos, os Estados Unidos, a maioria das pessoas lá fazem investimentos para além da poupança e até mesmo para além da renda fixa, né? E assim, é quase um tabu falar disso no Brasil para algo que não deveria ser um tabu. Educação financeira é algo que devia ser ensinado nas escolas, mas, né, infelizmente, as esquerdas, por algum motivo aí, não querem que você saiba sobre educação financeira. Por que será? Digam aí nos comentários. Mas no Brasil não. Aqui no Brasil nós temos menos de 5%, né, de pessoas que investem diretamente nesses títulos. Então o FGC é uma maneira de acalmar você. Já que você tem um preconceito com isso, já que você tem muito medo, vem comigo que até R$250 mil eu garanto pra você que você não perde seu dinheiro. E olha só, antes do caso do Master, o fundo tinha 122 bilhões de reais em caixa. Esse dinheiro vem de contribuições mensais dos próprios bancos ao sistema. Novamente, tá? Ah, é dinheiro de banco, então deixa. Não. Se o banco está contribuindo, você pode ter certeza que ele está tirando isso de você em algum lugar. Em 2023, o FGC já havia atuado. Ele interveio em duas instituições, a BRK e a Portocred. As dívidas dessas duas somavam 1,7 bilhão de reais, lesando cerca de 54 mil credores. Em menos de 3 meses, o FGC pagou 1,65 bilhão de reais, que foi quase a totalidade do rombo. Mas o Master era diferente, era muito maior. O caixa do FGC, de 122 bilhões, é um caixa muito pequeno. Assim, de fato, o escândalo, o Master eu acho que já passou, já. O Master e o Bank juntos. Eu acho que esquece aquilo que eu falei antes, dos 50%, 60%, passou até mais. Esse valor é muito pequeno, comparado com o tamanho que o mercado financeiro tem no Brasil. E óbvio que, assim, antes que digitem nos comentários, eu sei que é ilógico, né, querer que o FGC cubra o mercado financeiro inteiro. Mas, né, até mesmo para esse quesito da confiança, da confiabilidade, ele tinha que dar uma aumentada. Tanto no valor do caixa dele, quanto do valor do ressarcimento dele. Também nesses casos também, aqui 250 mil ainda é pouco. Creio eu que devia ser de pelo menos meio milhão, 750 mil. Seria drenado em cerca de 1/3 com os pagamentos aos depositantes do Master. Cerca de 40 bilhões de reais, a maior operação de resgate da história. E aí a gente chega no ato 2, como é que funcionam esses pagamentos. O pagamento aos credores começou oficialmente no dia 13 de janeiro de 2026. A empresa liquidante, nomeada pelo Banco Central, a EFB Regimes Especiais, recebeu a lista consolidada de credores. Um detalhe importante, a ordem de pagamento não depende do valor investido, depende da rapidez com que o investidor se manifesta no sistema. Quem solicita primeiro, recebe primeiro. Ou seja, perdi só R$1.000, cara, me devolve só meus R$1.000. Isso aí é um problema, porque quem tem informação privilegiada, infelizmente vai ter uma vantagem justa que outras pessoas não vão ter, e no caso, essas pessoas. Claro, uma pessoa com informação privilegiada vai ter gasto muito mais dinheiro, né? Essa pessoa vai conseguir ter o seu reembolso.
Agora, essa pessoa que colocou R$ 1.000, R$ 5.000, né? Por vezes, assim, tem pessoas, por exemplo, pessoas da minha idade, pessoas mais novas do que eu, que até fazem um investimento ali, compram um CDB ali, a pessoa tá começando ali na vida, compra um CDB e tal, né? Vou comprar, colocar um tanto no meu patrimônio, sei lá, metade do que eu economizei em um ano, vou investir num CDB de um banco. A pessoa vai lá, coloca o dinheiro, vai depois o banco falir, a pessoa vai atrás e não consegue. E é um dinheiro que a pessoa precisa, viu? Não, cara, perdi aqui os 250 mil reais. Calma. Quem chegar primeiro leva. Se o do R$ 1.000 chegou depois, vai pegar depois. Os valores pagos incluem o principal e os juros acumulados até a data da liquidação, 18 de novembro de 2025, mas não há correção posterior. Os rendimentos dos CDBs ficam congelados desde 18 de novembro, data da liquidação. O que, a meu ver, isso aqui é uma questão de opinião, é um absurdo, tá? É um absurdo. Vamos supor que eu tenho um banco, esse banco se chama Master, e eu prometo pra você um rendimento que não existe. Por exemplo, 140% do CDB. Aí você investe em mim e eu sou um fraudador. Ah, dei fraude, um abraço. Você vai recolher o seu dinheiro com os 140 prometidos, sendo que ele é completamente fora do mercado. Você concorda que isso cria uma distorção mercadológica? Porque a partir do momento que eu vou fazer uma fraude e você não vai nem se ferrar por causa disso, por que eu vou ser parcimonioso na hora de investir nessas coisas milagrosas? Posso falar? Baita comentário do Arthur. E, de fato, né, eu pausei aqui, né, tanto para elogiar essa fala do Arthur, tanto quanto de complementar aqui, que é a pessoa, assim, o Brasil é uma piada mesmo. O cara vai lá, promete alguma coisa milagrosa, espalhafatosa, né? Aí depois chega um momento ali, eu tenho que devolver o dinheiro ali. Aí simplesmente na hora que ele é obrigado a devolver ali, né, a promessa que o cara fez ali, Até 250 mil reais, o FGC vai cobrir mesmo? Não, vambora. Eu tenho uma opinião, isso aqui é uma questão de opinião, tá? Isso não é fato, isso é opinião. Eu sou totalmente contra isso. O FGC reforça que não cobra taxas, não utiliza intermediários e não solicita depósitos antecipados. eu acho que como efeito de punição, quando puxasse todos os bens tanto do Vorcaro e das pessoas que contribuíram com essa fraude do Master, eu acho que elas deviam ser punidas e ter que ressarcir com os 140% ali. Né? Mas vocês acham que isso vai acontecer no Brasil? Isso é muito importante, tá? Porque com certeza vai ter gente querendo dar golpe em cima do golpe em cima do golpe. Vai ter o WhatsApp falando, você quer receber seu dinheiro? Não caia nessa, tá? Inclusive, eu já fiquei sabendo de uma história de uma conhecida minha que, assim, ela nem era cliente do Banco Master. Ela recebeu uma mensagem lá no celular dela, supostamente do FGC, que estava oferecendo a ela o reembolso do dinheiro. Né? É um paizinho para dar golpe, viu? E claro, né, o FGC tem um limite. E o limite é o pesadelo de muita gente. O que nos leva ao ato 3, os que ficaram de fora. 250 mil reais. Esse é o limite de cobertura do FGC. Se você investiu 80 mil, receberá 80 mil. Mas se você investiu 400 mil, receberá apenas 250 mil. E os outros 150 mil? Você terá que brigar na justiça, pode levar anos ou nunca receber. Mas tem um grupo que está numa situação ainda pior. O Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, a Rio Previdência, investiu 1,3. Em algum momento, pesquisem pelo rosto de quem era responsável por esse Rio Previdência ali. Assim, pela lata do sujeito ali, assim, se esse sujeito tentasse me vender uma moto, eu não compraria. 2 bilhão de reais em letras financeiras do Master. Letras financeiras são títulos de dívida e não são cobertas pelo FGC. R$0 de cobertura. O liquidante rejeitou a proposta do Rio Previdência para trocar esses títulos por precatórios. O motivo? Configurava um privilégio ao credor. Há risco concreto de que o governo do estado do Rio de Janeiro precise aportar recursos para cobrir. Quando tiver escrito aqui, governo de não sei o que pode arcar com o rombo do Rio Previdência no Banco Master, é você que vai ter que arcar com isso. Tá bom? Deixe bem claro isso. Você, eu, todos nós vamos ter que arcar com isso. Abrir o buraco. Não preciso nem te dizer, né? Não preciso nem te dizer. Você é carioca? Você paga imposto. Não só carioca. Né? Por quê? Porque o dinheiro que um Estado gere não é apenas da própria arrecadação em si. Tem os repasses federais também. E os repasses federais, em sua maioria, vêm de onde? Do Estado de São Paulo, dos estados superavitários no Brasil. Ou seja, quem produz e trabalha vai pagar a conta de uma fraude que um playboy fez, que esse playboy se for caro. E os amigos políticos dele, os amigos juízes deles fizeram. Você vai pagar a conta.
talvez mais do que outras pessoas. Isso afeta as contas públicas e o pagamento de aposentadorias futuras. O Rio Previdência não está sozinho. Pelo menos 18 institutos previdenciários aplicaram em letras financeiras do Master nos últimos anos. E até o momento, não há clareza sobre como essas perdas serão cobertas. São servidores públicos, professores, policiais, que trabalharam décadas e agora estão com esse problema, né? Em suma, é gente que rala, que vai dar o sangue nisso aí, né? O pessoal grandão não vai. Pode ter certeza disso. Grandão nenhum vai se ferrar nisso aí. Quem vai se ferrar é a gente. É os pequenos. Pode ser que suas aposentadorias sejam comprometidas por decisões de investimento que nem sabiam que estavam sendo tomadas. Novamente, se você é um policial, por exemplo, ou aqui no caso um professor, você tem o desconto na sua folha, né, do seu imposto para sua previdência, que você não tem nem como controlar. Você simplesmente paga aquilo. E você também não tem como controlar o que estão fazendo com o teu dinheiro. Daí os caras tomam um golpe do Banco Master e você que trabalhou a sua vida inteira fala, cara, mas eu não tive culpa nenhuma. Só me descontaram o dinheiro e só investir errado. E agora eu vou correr o risco de perder minha aposentadoria? É assim que é no Brasil, infelizmente. E, enquanto não tivermos a oportunidade de mudar isso, vai continuar sendo assim. Sim. Mas e se você não perder sua aposentadoria? Você pode ter certeza que ao longo da sua vida você vai pagar mais imposto, como eu falei no caso aqui do Rio, por exemplo, porque se usar dinheiro público para cobrir isso daí, de qualquer forma é você que tá pagando, cara. E vou te falar uma coisa, tá? O mercado sabia que um banco como o Master, que é um banco pequeno, não dava para ele sair prometendo 140% de CDI. Como assim, cara? Né? Como assim? Só que o seguinte, tem o FGC, irmão. Vende aí, ganha comissão e vê o que dá. Tem um outro banco também que, assim, eu torço para que isso seja só zoeira, seja só um meme, alguma coisa nesse sentido que fizeram. Mas já tem CDB já a 170% já. Ou seja, se os 140% do Master já deu nisso aí, assim, torcer para não ser meme. Quer dizer, torcer para ser meme. Né? Porque se não for meme, estiver sendo uma coisa séria, assim, Brasil... Pois, claramente, essa porcentagem era sinal de títulos podres, né? Mas por que continuavam indicando esse tipo de produto? Porque havia um seguro, influência política também. O FGC. E agora, o sistema inteiro paga por isso. Em 22 de janeiro de 2026, o Conselho Monetário Nacional aprovou mudanças nas normas do FGC. Em nota, o fundo informou que as alterações não afetam liquidações recentes. Para quem não foi coberto pelo FGC, resta uma esperança: a recuperação de ativos. Eduardo Félix Bianchini. O problema é que mesmo se você for atrás da justiça para tentar reaver esse dinheiro, como o Arthur comentou antes, vai demorar anos e anos. E, assim, nessa altura do campeonato, o próprio Vorcaro e os responsáveis por esse esquema, se isso não virou pizza, esses caras nem vão estar no Brasil mais. Auditor aposentado pelo Banco Central é o liquidante responsável. Ele é responsável por sanar as contas de 5 empresas ligadas ao Grupo Master e tenta recuperar o que for possível. O juiz federal da Flórida reconheceu oficialmente a liquidação extrajudicial do Banco Master como processo estrangeiro principal. Isso deu à empresa liquidante, a EFB, poderes para atuar internacionalmente, para rastrear e bloquear ativos, obter registros bancários e financeiros e examinar testemunhas. Mas e para investidores que perderam mais de 250 mil reais? Assim, né? A gente tenta, né, resolver as coisas no Brasil, mas assim, quem tem oportunidade, quem tiver a oportunidade de resolver, conseguir, como foi feito aqui, de recorrer assim à justiça de outros países para conseguir resolver isso, faça, porque pela justiça brasileira não dá. E para os fundos de previdência? A fila de credores é longa, as chances de recuperar são baixas. E se recuperar, o processo pode levar anos. E olha só. E talvez assim a pessoa sequer esteja viva quando isso virar algo. A máquina de pagamentos do FGC funciona. 1,6 milhão de brasileiros começaram a receber. Mas ela não devolve tudo e não devolve a confiança e a credibilidade. E definitivamente não responde à pergunta que todos querem fazer: como isso foi permitido? Como um banco conseguiu fraudar o sistema por anos, crescer exponencialmente, captar bilhões? Para responder, precisamos olhar para cima, muito acima. Precisamos entrar no Palácio do Planalto. Isso aqui, tema para o próximo vídeo. Quando for feito alguma manifestação contra esse Banco Master aí, contra os envolvidos pelo Banco Master, e você tiver condições de ir, vá. Porque a gente não pode se silenciar sobre isso que está acontecendo. Porque, como foi muito bem mostrado no vídeo, isso não é apenas sobre as vítimas do banco. Não é sobre os aposentados, que indiretamente foram vítimas desse escândalo também. É também sobre todos nós, que vai acabar tendo que pagar a conta pela farra de um playboy. De um verdadeiro playboy que é o Daniel Vorcaro. Esse sim, aquela propaganda lá da Casa Civil lá, devia ter colocado como playboy lá. Junto com o Lula, com o Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Toffoli, Ciro Nogueira, Fabiano Zettel, pastor da Lagoinha, pastor de não sei onde. Esses caras que são os verdadeiros playboys. Aliás, Lula que é o verdadeiro playboy. Isso aí. Desde que
o pessoal fica romantizando ele, tratando ele como um mero coitado. Mas desde o momento que ele se tornou uma pessoa política, ele viveu como um verdadeiro playboy. Desde a época que ele era sindicalista. Aliás, né? E comentando agora sobre o vídeo do Arthur, né? Assim, foi um vídeo muito bem explicativo sobre esse escândalo. Podem ter certeza que eu vou estar reagindo ao terceiro. Se vocês tiverem interesse, me diga nos comentários se vocês querem que eu inverta a ordem e eu reaja ao vídeo 1 antes que ele fez com relação a isso, né? E, né, galera, eu não quero viver no país que uma pessoa como Daniel Vorcaro faz tudo isso e fica impunemente. Né? E como já foi descoberto nesse caso do Banco Master, assim, bolsonarismo está envolvido, judiciário está envolvido, esquerda está envolvido, crime organizado também está envolvido, né? E assim, às vezes eu pareço uma pessoa chata quando eu falo do Bolsonaro, né? Do porquê que ele é uma pessoa traidora. E do porquê que seu filho Flávio não vai fazer absolutamente nada quando chegar na presidência. Aliás, o que o Flávio Bolsonaro falou até agora sobre esse escândalo do Master? O que o cotado dele, a vice, o Ciro Nogueira, tá falando? Aliás, se tem uma pessoa que tá encalacrada até o talo com essa história do Banco Master, é o Ciro Nogueira, né? E, assim, não vai dar para contar com essas forças políticas que eu mencionei se você quiser mudar algo nesse país. Por isso que eu tô no Movimento Brasil Livre, por quê? Porque é o único que restou. É o único que não vai entrar nesse tipo de esquema, que não vai entrar nesse tipo de rolo, e que vai ter plenas condições de lutar contra isso e entregar um país depois disso. Se você gostou do meu vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe. Me ajude a levar esse conteúdo adiante, né? E conheça as minhas redes sociais também. Meu Instagram, Onça Caipira, meu TikTok, onde lá, além de eu postar os cortes, quero em breve estar postando outras coisas também que eu não vou estar postando aqui no YouTube, né? Se você está vendo algum corte meu pelo Instagram, pelo TikTok, conheça meu canal do YouTube também, que é onde eu faço esses vídeos longos e tem na íntegra as lives que eu faço todo domingo às 4 da tarde. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até mais.